Roger Guedes volta para o Catar e em Doha tenta avançar na negociação para conseguir a liberação do Al Rayyan. O Grêmio já sabe que vai ter que pagar mais do que imaginava para contratar o jogador. Sábado de jogo, no Maracanã contra o Fluminense. De novo improvisação na lateral direita e a previsão do retorno de João Pedro. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino, atualizando as informações sobre Roger Guedes. Você já vai acompanhar as imagens do final da pré-temporada do Al Rayyan em Alicante, na Espanha, com os jogadores, incluindo o Roger Guedes, iniciando a viagem de volta para o Catar, para Doha. Então, terminou um longo período de preparação. O Al Rayyan, comandado pelo Arthur Jorge, ex-Botafogo, estava desde o dia 13 de julho, lá em Alicante, no sudeste da Espanha, no litoral, onde disputou 6 amistosos. Agora, quarta-feira, teve o jogo contra o Neon da Arábia Saudita, vitória por 2-0. O Roger Guedes até chegou a fazer gol. Teve outras partidas também contra o Johor da Malásia, vitória por 1-0. O Albacete e o Andorra, aí o Al Rayyan perdeu, 2-0 para o Albacete, 1-0 para o Andorra. Mineira, empate em 0-0 e o Cotilhas, vitória pelo placar de 2-0. Agora o Al Rayyan segue no Catar a sua preparação para o início do campeonato local, que acontece agora durante o mês de agosto. Então você acompanhou as imagens do Roger Guedes embarcando de volta para o Catar. E em Doha, ele tenta avançar pessoalmente, conversando com os dirigentes do Al Rayyan, tenta avançar na negociação para conseguir a liberação para o Grêmio. Ele já externou para o clube que tem um acerto com o Grêmio, um acerto salarial e que gostaria de jogar no Grêmio. A liberação do Al Rayyan está bem difícil, está bem complicada. O Grêmio até tinha uma expectativa positiva de conseguir resolver esta situação até o final desta semana, mas está muito difícil, está complicado de ter a solução até o final desta semana. Hoje já é quinta-feira e não existe ainda um acordo entre Grêmio e Al Rayyan, mesmo que tenha tido um avanço nesta semana. Um ponto importante é que o Grêmio sabe que vai ter que gastar um pouco mais do que imaginava para contratar um jogador deste nível, que é o Roger Guedes. Aquela proposta inicial de 10 milhões de euros, que aliás é uma proposta muito boa, é até um pouco mais do que o Al Rayyan pagou para comprar ele, pagou 10 milhões de dólares, o Grêmio estava oferecendo um pouco mais, mas já teve a sinalização de que não será suficiente, né? Então o Grêmio tem que subir um pouco a proposta e está fazendo uma composição financeira para isso também, com cláusulas de metas esportivas, bônus para o Al Rayyan, e aí vai ter aquelas duas situações, né? Bônus para o Roger Guedes, em caso de atingir metas, como o número de partidas disputadas, gols marcados, o salário pode passar de 1,5 milhão até 2 milhões de reais, dependendo do que ele render dentro de campo, especialmente com o número de partidas disputadas. E o mesmo vale em cláusulas que estão sendo colocadas em contrato para o Al Rayyan, né? Dependendo do número de partidas disputadas do Roger Guedes no Grêmio, sobe o valor a ser pago pela compra do jogador. Então é uma operação complexa, difícil, que não tem uma solução rápida, infelizmente, para o torcedor do Grêmio, mas que ainda existe dentro do clube um otimismo de que as coisas possam dar certo, especialmente com a volta para o Catar e com o Roger Guedes, resolvendo pessoalmente algumas questões com a direção do Al Rayyan. Porque lá na Espanha estavam presentes integrantes da comissão técnica, coordenadores, supervisores, mas os caras que realmente mandam no Al Rayyan não estavam lá e agora pessoalmente se tenta resolver esta questão no Catar. Então o Grêmio fica na expectativa para ver o que pode acontecer e se de fato essa novela terá um final feliz. Repito, o Grêmio vai ter que gastar um pouco mais do que imaginava para contratar o Roger Guedes. Não tenho aqui o valor final, já se falou em 15 milhões de euros até, mas não tive a confirmação de que este, de fato, será o valor, mas que o Grêmio vai ter que aumentar a proposta, né? E aí está colocando cláusulas, bônus, e, repito, esta é uma operação um pouco complexa de troca de documentos, por isso que está se arrastando esta negociação entre Grêmio, Roger Guedes e Al Rayyan. Vamos lá. Sábado, de jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, depois da vitória na última rodada, uma vitória importante contra o Fortaleza, era um jogo atrasado,
por causa do playoff da Copa Sul-Americana. O Grêmio volta a jogar agora contra o Fluminense do Renato Portaluppi. Jogo neste sábado, 9 da noite, no Maracanã. O Fluminense até pode preservar titulares, o que pode ser uma boa notícia para o Grêmio, porque o Fluminense, nesta quarta-feira, ganhou do Inter pela Copa do Brasil, no Beira-Rio, e tem o jogo da volta no meio da semana que vem, no Maracanã. Bom, e Copa do Brasil é algo muito importante, o Fluminense está com muita confiança de que possa avançar para as quartas de final depois desta vantagem que conquistou no Beira-Rio. Se preservar titulares contra o Grêmio é uma boa notícia no jogo deste sábado no Maracanã. O Grêmio, que tem a mesma pontuação do Fluminense, 20 pontos. Nos critérios, o Fluminense está na frente, é 12º colocado e o Grêmio é 14º. De novo, improvisação na lateral direita. Gustavo Martins teve lesão muscular, grau 2, e o João Pedro tem uma previsão de retorno depois da lesão que ele teve, foi uma fratura na tíbia esquerda, uma previsão de retorno em um prazo de 20 a 30 dias. Olha, então ele vai voltar final de agosto, né? Lá pelo dia 20, 25 de agosto, ele pode ter condição de voltar. Por enquanto ainda não. Tem o Camilo, que pode ser aproveitado por ali, e tem o João Lucas, que é o lateral direito, mas que não deu conta do recado, não foi bem nas oportunidades que teve nesta temporada. Então, ao que tudo indica, improvisação para o jogo contra o Fluminense vai ser assim nas próximas rodadas. Até porque o Grêmio não tem assim uma negociação encaminhada com outro lateral direito. Tentou o Mike, que acabou optando pelo Santos, teve uma proposta melhor lá, não veio para o Grêmio, e neste momento, depois da venda do Igor Serrote, por um bom valor, $5.500.000, não tem nada tão avançado assim com o novo lateral direito. O Grêmio está vendo possibilidades também de volante, a situação do Roger Guedes, que ainda vai se arrastar mais um pouco. Então, pelo menos por enquanto, não deve ter anúncio de contratação. Teve do Balbuena, teve do Carlos Vinícius, que ainda não vão viajar para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Fluminense, vão estrear contra o Sport no outro final de semana, mas por enquanto de contratações é isso, né? Então, fique ligado aqui no canal do Gabardo, porque assim que tiver alguma novidade sobre Roger Guedes, eu sei, está demorado, está arrastado, está difícil, mas eu vou trazendo o que eu vou conseguindo de apuração, né? O Roger Guedes está voltando para o Catar, o Grêmio já sabe que vai ter que aumentar o valor da proposta e as cláusulas estão sendo analisadas pelas partes, Grêmio e Al Rayyan. Então, é uma operação complexa e eu vou atualizando tudo aqui no canal do Gabardo. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até a próxima!